Vamos falar da verdade do X, da verdade desses acontecimentos que envolvem o Alexandre e o Musk, e declarar aqui a sua essência verdadeira, né? Que ela é vergonhosa, que ela é um denodo para qualquer justiça, muito mais para uma Suprema Corte. Por quê? Estão falando da soberania, de não sei o quê, se tinha direito, se podia intimar, essa coisa ridícula, se podia intimar pelo Twitter, não como se isso fosse, tivesse alguma importância. O que importa é o elemento vexatório para qualquer Suprema Corte, que é realmente uma abominação, que é um juiz, um ministro, tentar fazer de reféns pessoas inocentes para intimidar uma empresa. E do que eu estou falando? Ora, por que o Alexandre tirou os representantes, por que o Musk tirou os representantes do Twitter? Porque o Alexandre ameaçou prender os representantes, os diretores aqui da filial, sei lá o quê, né, da empresa que representava o X aqui, se as ordens de censura, que são, por sinal, completamente voluntariosas, completamente arbitrárias, né? A gente já vai falar disso, são ridículas, aliás, como tudo, todos os passos dele, né? Em termos de consistência jurídica, ele é muito precário. Mas, se elas não fossem cumpridas, ele prenderia esses diretores que nada tem a ver com o manejo da plataforma. Eles não têm capacidade de interferir, de colocar lá uma coisa para censurar uma pessoa, não tem capacidade nenhuma. Eles comunicam ao site do Twitter, o site do Twitter ia cumprindo ou não, mas se eles não cumprirem, como está cumprindo agora, eles não tinham nada a fazer. Então isso aí significa um retorno aos tempos bárbaros, onde a pena ultrapassava a pessoa do condenado. E está aqui no artigo 5º da Constituição, inciso sei lá o que, porque eu não sou concurseiro para ficar decorando incisos da Constituição, não, mas está lá que a pena não poderá passar da pessoa do condenado. E antigamente, né, o que acontecia? O sujeito, quando cometia um crime contra a coroa, nossa senhora, ele era degradado, a família dele era jogada na rua, ele perdia todos os bens, todo mundo se ferrava, né? Outro dia estava até me comunicando como é que aconteceu com a família do Tiradentes, né? Que a família do Tiradentes, né, foi arrasada junto com ele, e teve que apagar os nomes de todos eles, de todos os registros, perderam tudo por causa dele. Então, o que o Marais estava fazendo aqui é de uma ilegalidade, de uma crueldade. Ele é um chantagista sob as vestes da toga. Então, isso aí é uma coisa inadmissível. É uma conduta que está abaixo de um gangster. É um gangsterismo judicial. Não tem outro nome. É um Estado gendarme, mas ao mesmo tempo um Estado gendarme gangster, né? Um gangsterismo judicial. Então isso é uma coisa que indigna, assusta e que nos dá uma sensação da amplitude de uma psicopatia. Que para fazer isso aí a pessoa ela tem que ser não só imoral, ela tem que ser amoral, né? O psicopata ele não tem empatia. Eu não estou ofendendo ele, não. Estou falando que é a opinião clínica que eu tenho sobre quem faz uma coisa dessa. Não tem outra explicação. Então o Musk teve que tirar todos os diretores dele aqui para que ele pudesse tomar suas decisões, porque senão o Alexandre ia prender pessoas para fazê-lo se inibir de fazer as coisas. E o que acontece? E ele iria se inibir mesmo, porque ele é um homem que tem ética, ele é um homem que tem a coisa que está mostrando que o Alexandre está mostrando que não tem. Então, não tem nada disso que é da soberania, não sei o quê. E sobre esse ponto da soberania, vamos parar de lidar com as coisas da maneira assim, mais incauta, mais ignorante, que é o nível intelectual da imprensa. Todos que entendem direito sabem muito bem que a soberania se define como a capacidade de um Estado de impor seu ordenamento jurídico sobre o território, sendo um poder que não tem nenhum outro acima dele. Essa é a definição clássica de soberania. Não obstante, você não pode tratar a soberania como um cheque em branco para fazer qualquer coisa. Se a soberania ela colocasse uma blindagem do julgamento moral e uma blindagem contra a interferência de toda a coletividade humana, nós não poderíamos interferir, não poderíamos
condenar, boicotar e fazer tudo que fosse possível contra a Alemanha nazista, por exemplo, conquanto Hitler não fizesse suas invasões. Então, digamos que o Hitler tivesse estabelecido um Estado racista, escravizado judeus, ciganos, colocados em campos de concentração, mas tivesse feito isso só no território da Alemanha e nunca tivesse invadido país nenhum. E aí nós ficaríamos falando, não, você não pode falar da Alemanha, porque é a cultura deles. Aquela outra idiotice, daqui, uma mentalidade anti-intervencionista e anti-etnocêntrica, nenhuma cultura se sobrepôs à outra, então você não pode criticar a Alemanha nazista, isso é uma coisa que o Olavo de Carvalho falava muito bem, né? E você não pode sequer ter a pretensão de verdade na sua cultura, porque você já parte do ponto de vista que tudo é relativo. Então, essa é uma imbecilidade, outra estupidez, outra ignorância completa, né? Pensar que soberania é um cheque em branco para a vilania, um cheque em branco para a pusilanimidade de um país, sendo que depois da Segunda Guerra Mundial, naquela ressaca genocida que nós estamos vivendo, né, se fez a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, com a Eleanor Roosevelt, lá na ONU, que todos os países são ocidentais, que estão todos os direitos fundamentais ali. O Pacto de São José da Costa Rica, o que quer dizer isso? Que existe um lastro, né, na consciência universal, como meu pai dizia, por exemplo, que os julgamentos de Nuremberg foi uma revolta da consciência universal. Por quê? Porque existia um corolário de valores que já era uma conquista de toda a humanidade. Ou seja, que eles transcendem as fronteiras nacionais para estarem perspectivados dentro de toda uma matriz civilizatória ocidental. E nós temos uma matriz civilizatória ocidental, depois da vinda do Cristo, que é uma matriz judaico-cristã que se miscigenou com a tradição helênica. Na forma argumentativa da cultura grega, o conhecimento infinito, como dizia Husserl na crise das ciências europeias, em que isso aí é ciência europeia, mas ao mesmo tempo veio a tradição semítica e houve um aporte muito extraordinário, grande, da cultura semítica, e os filósofos cristãos, por 2000 anos, desenvolveram uma síntese maravilhosa, maravilhosa, né? Que nem a obra de um Santo Agostinho, não importa que ele tenha falado dos deuses, né? Isso aqui era um homem do seu tempo, foi um homem do seu tempo, né? Porém, o teor filosófico dos filósofos cristãos é uma coisa extraordinária, né? Então, nós somos banhados e irrigados moralmente por isso, por essa axiologia. E dentro dessa axiologia houve uma evolução consensual da humanidade em que certos direitos que antes pertenciam apenas à ótica dessa religião, dessas religiões, esses elementos se espalharam e impregnaram a consciência humana. Então, aqueles líderes nazistas, por exemplo, como eles tiveram formação moral anterior ao Hitler, não podia se tê-los como reinaugurados moralmente pelo Hitler. Não sabiam o que estavam fazendo, sabiam que aquilo era um crime hediondo. Então, como meu pai fala, que eu acho uma das coisas mais bonitas da obra do meu pai, que ele fala que o julgamento de Nuremberg mostrou que o homem é sujeito de direito internacional antes de ser sujeito de um Estado. Então, sequer é o que o Elon Musk está falando, contra ele não querer, que ele está querendo vir a lei brasileira. Não. O Brasil é signatário desses acordos, né? Dessa declaração. É signatário do Pacto de São José da Costa Rica. O Brasil reconhece o direito a um julgamento justo, imparcial, está no artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. Ele conhece o direito à liberdade, o direito à dignidade humana, que está na Declaração dos Direitos do Homem. O Brasil é signatário de tudo isso. E alguém pode postular contra o Brasil, sim, com base nisso, para mais além de sua soberania. Então isso é uma baboseira, esse negócio. Tem que falar, porque ele não respeitou nossa soberania. As favas com a soberania. Existe um arcabouço de direitos fundamentais que se levaram muito acima dessas limitações geográficas. Isso não deixa de ser uma coisa maravilhosa. E então agora, quando o Elon Musk, agora, o pessoal não adiantou nada de bloquear o X, porque as pessoas que acessam começaram a espalhar por aí os posts, ele está mostrando as ordens do Alexandre de Moraes. E a gente vê agora uma que chegou,
O Marcos Duval foi bloqueado porque ele disse que iria investigar a Polícia Federal. E aí lá no Twitter tem um post falando assim, olha só que absurdo. Quer dizer, então que agora virou crime no Brasil, um senador falou que vai investigar a Polícia Federal. Não pode. E o que nós temos em relação a tudo que o Alexandre tem feito é sempre assim. Ou seja, uma das razões dele não revelar o inquérito, ele me lembra muito, ele não abriu acesso ao inquérito, me lembra muito o Fernando Pessoa, quando falava, num daqueles heterônimos, falava que a coisa mais oculta de todas as coisas é o fato de elas não terem nada oculto. Então a coisa mais oculta desse inquérito é que ele não tem nada a ocultar. É uma baboseira sem fim, uma precariedade, uma coisa que parece um ginasiano, um torquemada ginasiano, né? Que é como eu chamo ele. Olha só, prendeu o sujeito, cortou as redes dele, porque ele disse que iria investigar a Polícia Federal. Naquela questão daquela youtuber chamada Bárbara, que ela foi depor na Câmara dos Deputados, e ela disse que depois de muito pelejar para conseguir saber o que era do que ela estava sendo acusada, porque ela tinha sido bloqueada, era por entregar milícia digital. E o que era milícia digital? Que ela compartilhava os posts dela com o Constantino, com o Paulo Figueiredo, com os outros, que eram os youtubers mais famosos. No dia seguinte que ela falou isso, o Alexandre foi lá e suspendeu todos os canais dela. Assim, uma coisa ridícula. Ou seja, a partir de uma transgressão, que ele julga que é transgressão, por isso que vocês veem o que ele pede quando ele pediu para fazer a resolução 26.310 do TSE, alguns tipos abertos, né? O Alexandre dorme, ele se refugia, se agasalha nos tipos abertos. O que são os tipos abertos? Tipos abertos são tipos que estão na lei, pode ser lei penal ou lei civil, mas que usa expressões que se socorrem de outros saberes, ou seja, que não estão na lei. Então, por exemplo, se eu falo fascismo dentro de uma lei, eu não vou ter a lei que vai definir tudo que é fascismo. É uma coisa muito complexa, uma teoria política, né? Então, na resolução 23.610 está que os provedores podem suspender imediatamente alguma coisa que manifeste preconceitos fascistas, entre outras coisas, preconceito racial, isso está tudo certo. Mas quando eles chegam e falam preconceitos fascistas, eu posso pegar um cara que nem o Janones, por exemplo, que é um sujeito que já, para mim, também é outro que exala em cultura, né? E ele vai falar que aquele cara que está falando dele é um fascista. E todos esses esquerdistas aí de Algibeira, que são uns neófitos e tudo que falam, eles aplicam o barateamento da palavra fascista para tudo. Então, isso aí serve. Quando vocês viram nesse exemplo do Marcos Duval, ele cria uma transgressão a partir de outra coisa que a pessoa possa ter falado, que pudesse descer, para que tudo que ela faça, tudo que ela fale, seja uma coisa que está vedada a falar. Então, essa censura prévia dele, que é uma censura prévia muito simplória, como é para mim o status intelectual dele, vai me desculpar, mas é o que eu vejo de atitudes assim, já vamos falar sobre isso também. Mas, então ele cria elementos, a elasticidade subjetiva dele para colocar na lei aquilo que está na cabeça dele. Isso aí é a desgraça dos tipos abertos, né? Por isso que o Kelsen, quando ele quis afastar as demais ciências, né, a injunção das demais ciências do direito para ter uma teoria pura do direito, era afastar também essas ambiguidades. Ele era o representante da filosofia analítica do direito, né? Então, isso aí é o refúgio do Alexandre, né? É aí que ele cria as besteiradas que ele faz, e nós temos uma classe jurídica tão medíocre quanto, né? Ele está sintonizado com esse plano, né? Que fica querendo construir em cima, fazer regéses em cima, né? Não vou dizer o nome dele, que é um jurista que era meu amigo muito, né? Que talvez seja o homem neutro do Brasil, mas ele é de esquerda. Então ele tenta lá, faz um contorcionismo para justificar as coisas que o Alexandre fala, e não vai conseguir nunca, né? Porque ele tem que descer do nível dele para o nível, como eu digo, de um ginasialismo jurídico. É isso, né? E, por exemplo, o que aconteceu com o Roberto Jefferson, a gente vai lembrar. Roberto Jefferson estava lá impedido, e o Alexandre criou a pena de banimento perpétuo, a pena de afastamento, que a pessoa tem que sair da praça pública. Isso não existe. Olha, porque você falou que o meu cachorro é feio, eu entendo que isso é uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, então você nunca mais vai poder falar nada, você está proibido, e eu que vou tutelar e dizer o que você pode falar. E como eu não tenho cultura nenhuma, e como eu sou um sujeito que
fez um livro de direito constitucional que era usado mais pelos concurseiros do que por ter um pensamento do direito substancial. E ele vai usar aquilo dentro da estreita visão dele, do que pode ser feito, do que é fascismo, do que não é. Então, pronto, a pessoa não pode nunca mais falar. Então, o Jefferson estava sob prisão com, não sei se era já tornozeleira eletrônica, e quando ele viu a Carmen Lúcia, com aquela coisa vergonhosa de dizer que ela era contra a censura, o Cala a Boca já morreu, mas naquele caso podia, ou seja, a mesma coisa que eu dizia assim, olha, eu sou contra a tortura, mas acho que nesse caso aí pode sim. Ou seja, isso é crime, mas nesse caso esse crime pode sim, entendeu? Dentro daquela precariedade que ela é outra, que se emana com esse estado de precariedade dele. E o Roberto Jefferson, indignado, meteu o pau, escancarou. Alexandre de Moraes revogou a liberdade dele, ou seja, ele não podia atacar a Carmen Lúcia. Ele não podia cometer talvez uma injúria, se ele tivesse feito crime isso, porque se ele cometesse uma injúria contra um membro da STF, como eles se mimetizaram com a instituição, né? Ele recriou a doutrina do l'état c'est moi, né? O Estado sou eu. Então, os membros do STF são agora extensão do próprio STF. Você criticar um ministro é você atacar o Estado de Direito. O Estado, atacar a instituição. Atacar a instituição é você atentar contra o Estado de Direito. As instituições se tornam incriticáveis também, porque elas não são mais para servir o povo, sim o povo tem que servir a elas. Né? Então essas construções tão débeis, né? Essas construções tão ridículas, né? Que numa sala de aula, um estudante talvez que estivesse tomando contato com o direito constitucional pela primeira vez, não seria capaz de uma bobagem dessas, né? Elas são as que estão governando o nosso pensamento. E tem a carta da USP, aqueles juristas todos que eu considero, como eu digo, uns contorcionistas, né? Tentando, olha, não, porque é assim, porque não, isso aí é realmente assim, sabe? Ridículos, né? Vamos pegar um livro para ler na vida, meu Deus do céu. Eu considero, assim, todo esse pessoal um bando de despreparados, um bando de pessoas que realmente atestam o rebaixamento do direito no Brasil. Então, essa talvez seja algum temos que comentar também como o mesmo desvio de consideração tem acontecido com as mensagens que a Folha revelou. Como teve essa coisa do músico, agora eu colocar isso um pouco de lado. Mas eu não coloco, não. Por quê? Ah, porque o Alexandre não podia ter usado o órgão do TSE. Outra besteirada, outra estupidez, uma coisa de retardado mental, que fica lá querendo, não, peraí, ele usou o órgão do TSE, mas não podia. Não é esse o caso. E aí depois, o que aconteceu? Nos 4 casos, do Constantino, do Eduardo Bolsonaro, da Revista Oeste, né? Esses 3 casos, e teve também do Alan Santos, foi um pouco diferente, mas nesses 3 casos aparece o Moraes encomendando que se encontre uma coisa, exatamente como no conto A Pulga Mestre, do Hoffman, né? Em que ele descreve um juiz que ele falava que com tamanho criminoso, eu não vou ter muita dificuldade depois de encontrar o crime, porque eu já sei que esse cara é criminoso. Então, nós temos aí uma inversão, né? E o que ele fez? Ele encomenda para os assessores deles 2 juízes que vergonhosamente se prestam ao serviço de subalternos, né? Que parecem serviçais, depois de ter passado no concurso para a magistratura, que tem que ter a independência do magistrado consciente, se comportam como serviçais, persecutores, né? E ele encomenda que se encontre alguma coisa. E quando ele vai julgar, ele finge que não foi ele que encomendou, para ele parecer que é imparcial. Mas já estava ele no encalço das pessoas. Então ele não podia ser juiz. E está até no artigo 3A do Código de Processo Penal isso, que o juiz que participa da instrução, ele não pode julgar. Mas ele sequer participou da instrução. Ele, subjetivamente, ele indica o que ele quer, que eles encontrem, que eles façam, para depois ele se tornar juiz da coisa. E aí ficam dizendo não, porque ele não podia usar o código do negócio, o órgão do TSE. Burrice. Ah, não, porque a segunda defesa dele foi o quê? Porque houve um vazamento. O que importa se houve vazamento não? O que importa é aquilo que está se mostrando. A absoluta suspeição dele que faz não haver um devido processo legal pela ausência de um juiz imparcial. Uma vergonha. E você, se você encontra
um tipo de QI 55, de QI 30, um retardado mental, que não sabe entender uma coisa tão simples, né? Como são essas pessoas que ficam fazendo análise do que é, do que não pode, dizer, querendo desviar o tema, quer dizer que o país já está perdido mesmo, o país já está entregue à escassez intelectual, né? Isso aí, então, eu sempre digo que o maior pecado que o STF comete, e que é responsável por tudo que a gente está vendo, não é nem mesmo os abusos. Não são nem mesmo os abusos. É a mediocridade. A mediocridade é o que está fazendo o STF fazer tudo o que faz. Aí nós entramos na última coisa que eu ia falar desse vídeo, que é o que eu chamo a diferença entre o homem de Estado e o pequeno homem estatal. O pequeno homem estatal é aquele homem que ele só se dignifica pelo Estado e que ele responde com poder para qualquer coisa. Se vem uma coisa contra ele, ele ordena uma prisão. Já viram que o Alexandre, tão logo ele está coado, no dia seguinte já ordena uma prisão para mostrar que ele tem poder. A única coisa que ele sabe fazer, desde que ele passou no concurso para o Ministério Público, desde que ele saiu da USP, é isso. Relacionar-se com o mundo através do pequeno poder. E agora um grande poder, né? Eu já fazia isso. Então, o pequeno homem estatal, ele tem, digamos, essa alma funcionária, né? Ele não consegue estar dentro de um oceano maior de considerações, de uma cosmovisão fornida, né? Como teria que ser um homem de Estado, que seria um jurista, numa Suprema Corte. Um verdadeiro jurista, ele tem uma conjugação do saber filosófico, histórico, sociológico, e com isso tudo ele consegue ter uma cosmovisão para ele saber exatamente identificar a axiologia de um país, ou seja, olhar a identidade do país no qual ele está e como ela se insere no contexto do mundial. Então nós não temos ninguém no STF assim. O Gilmar Mendes, o Barroso, eu achava antes que eles eram bons, hoje em dia eu os vejo como muitíssimos limitados. Porque um homem que quer se pensar como contribuinte, alguém que fez um contributo importante ao pensamento do direito constitucional, como são os dois, e eles deixam que um sujeito que age mais como um capataz furioso, como Alexandre, nos emparelhe com a China, a Coreia do Norte, Mianmar, Turcomenistão, Rússia, só essas ditaduras que baniram o Twitter, eles já estão mostrando que eles não têm nenhum domínio sobre aquilo que suas decisões provocam. Então eles não têm uma acuidade fundamental. Eles sabem falar de direito, mas eles são muito fraquinhos, porque qualquer jurista verdadeiro, né, que tivesse todo esse lastro que se necessitaria para estar nesse patamar, ele não se deixaria levar por essas besteiras, por esses ventos de momento, pelas inclinações voláteis e transitórias. Não, ele saberia ver aquilo que tem de nuclear, aquilo que tem de, digamos assim, essa idade, vamos lá, a essência, né, da nossa formação, do que nós somos. E agora estão falando que estão defendendo a ideologia de gênero, então vamos proferir decisões que favorecem isso. Agora estão falando de fascismo, vamos falar que isso aqui que ele está fazendo é fascismo. Agora estão falando de direitos indígenas, dos indígenas, então vamos dar metade do Brasil para os índios. Não estou nem falando contra os índios, não, porque os índios têm, pode ser que o resgate da cultura deles tenha que ter realmente uma tutela do Estado, né? E pode ser que eles tenham razão, mas estou falando assim, como que eles pensam que quando se sintonizam com esse glamour da cultura woke, eles estão fazendo um grande serviço. E aí falam da mutação constitucional, da marcha civilizatória, né? Isso é outro paradoxo que eu encontro, né? Como é que algo que está em constante transformação, como eles mesmos seriam, vai vigiar a transformação. Então nós estamos muito mal mesmo. Nós estamos aqui diante de uma mediocridade que contamina ditatorialmente os rumos do país. Esses homens não podem mais estar lá. Não estou falando que tem que se fazer uma revolução depois, nada disso. Estou falando que tem que se fazer uma depuração institucional
mediante os mecanismos legais que devem estar no Congresso, para rever a situação dessas pessoas todas no STF. Nós não podemos mais ter uma Suprema Corte onde se coloca como ministro um tipo, por exemplo, que resolve lá um problema por causa das fotografias da Marcela Temer, e aí por causa disso ele é indicado para o STF. Ou então outro que está lá na Advocacia Geral da União e o presidente acha que é um evangélico muito bom, né, vai e coloca ele terrivelmente evangélico. E essas coisas mesmo, que mais fazem parte do anedotário, do piniquim, do que qualquer outra coisa, não é uma coisa assim que nos envergonha. E, enfim, devem estar rindo muito de nós lá fora. Isso eu tenho certeza. A classe jurídica, que é mais preparada, deve estar olhando para cá e vendo que vergonha, meu Deus, que vergonha. A primeira juristocracia que aparece no mundo vira uma juristocracia totalitária que nos emparelha com as ditaduras mais crash, né, ditaduras mais acirradas. É isso que eu tinha a dizer. Meus pesos no Brasil. Espero que o Brasil consiga se libertar dessas correntes que nos colocaram e que eu vejo que talvez isso dá custe sangue. Eu espero que não aconteça isso, eu espero que se dê pelo caminho institucional e que não tenha uma crise, que não seja levado a uma guerra civil onde vai somar tiro e bomba para tudo quanto é lado. Reza a Deus para que isso não aconteça no Brasil e que tudo possa se resolver institucionalmente, mas eu não estou vendo, não estou conseguindo ver caminhos para isso. E o que eu estou vendo também é que a massa crítica pode estar chegando, né? Porque o Moraes conseguiu, ele é tão inteligente, né, entre aspas, que ele conseguiu trazer 20 milhões de pessoas para dentro de uma discussão, sendo que essa maior parte das pessoas é tipo nível Felipe Neto, nível do besterol, né? E agora todas estão revoltadas com ele. Isso aí anabolizou as manifestações de 7 de setembro tremendamente, conseguiu estigmatizar o Brasil como uma ditadura lá fora mesmo, ninguém tem mais dúvida disso. Pode ter uma coisa do New York Times, ou outro querendo defender, falar assim, no Reino Unido aconteceu coisa parecida, pode ter, mas não adianta, não adianta. Nós estamos vivendo um reino da censura, e isso aí acabou. Todas as outras coisas o efeito dominó, estão sendo mostradas, e agora é um caminho sem volta. Porque se eles deixam de punir o Twitter, se eles deixam de suspender, significa que eles não vão poder mais censurar. Então eles estão renunciando ao poder deles. E então não sei o que vai acontecer, mas a situação atual, ela me lembra muito o senador, a queda do McCarthy, né? Porque o McCarthyismo, ele acabou no dia que ele deu uma entrevista para o Ed Morrow, ele não se deu conta da força da televisão, e era em 1954, no dia seguinte, ninguém falava mais do McCarthy, ninguém dava mais crédito para ele, e acabou ali. Ele perseguiu tanto a esquerda, né? Tinha muita coisa, ele tinha razão mesmo, mas do jeito que ele fez, se tornou uma caça às bruxas. Tornou uma caça às bruxas, e ele caricaturizou esse movimento, e aquilo ali virou uma inquisição, né? Virou uma coisa horrível. Então o que acontece? É quando teve uma repercussão nacional, que não era aquela coisa que acontecia só perante quem lia o jornal, quem estava interessado na política, mas quando todo mundo via na televisão, é que se estampou aquilo que ele era. E eu entendo que isso está acontecendo com o Moraes e o Musk, é um equivalente, é uma exposição em grande escala, em muito maior escala do que já foi. Não sei ainda se seria a mesma coisa que aparecer ele sendo entrevistado, por exemplo, na Globo, e ser colocado, porque eles só fazem entrevistas controladas, né? Não dão entrevista para quem eles sabem que vão colocá-los contra a parede. Nós vemos que na Globo ele seja desmoralizado numa entrevista. Talvez isso seja a queda dele. Mas acho que já está acontecendo agora, já é um prenúncio dessa queda. Ele vai cair, e acho que é assim que vai ser. Na hora que ele ficar completamente exposto. Por enquanto, uma grande parte da mídia ainda o apoia, a outra já não tanto. Isso aí já começou a ser quebrantado, né? Ele deu um passo em falso tão grande que a esquerda, que o apoiava, também tem gente da esquerda
criticando, revoltados, porque perderam a conexão com o mundo. Muitos perderam assim, o principal espaço de manifestação que eles têm. E então isso aí mexeu com todo mundo. Então o nível de exposição dele é o que vai determinar o que vai acontecer com ele. E como toda pessoa que só sabe se relacionar com as vicissitudes, as adversidades, mediante o exercício do poder, que é a única coisa que ele sabe fazer, ele vai avançar mais ainda. E se estiver no ponto que eu penso que está, ele vai cair. Se não estiver, Deus que nos ajude. Mas da mesma forma que o McCarthy caiu com uma exposição generalizada pelo país, eu acho que é o que está prestes a acontecer com ele. Isso do Twitter aí foi de uma projeção universal, né? Ele pode estar não deixando o Twitter aparecer por aqui, mas esses usuários que aparecem por aí, que não sei como, eles mandam pra gente tudo que acontece lá, então não está adiantando nada. Tudo que o Musk posta, no dia seguinte está em tudo quanto é jornal. Então, está adiantando coisíssima nenhuma ele bloquear. Nada. E aí nós temos aí os, os ministros diminuídos a condição que eles realmente têm por esses acontecimentos que mostram o amesquinhamento, a mediocridade de uma corte comporta as pessoas que nunca poderiam estar ali. É isso que nós estamos vendo. Espero que eu esteja enganado. É isso. Muito obrigado.